Etapas quinta até sétima são as etapas das releituras. A releitura desse livro no período do exílio da Babilônia, a releitura desse livro no período do pós-exílio, e aí vai receber forte influência da redação dos sacerdotes e escribas, e a etapa das interpretações que vai chegar até no período do cristianismo. Isso tudo vai de etapa em etapa, que são aí já o ambiente das releituras, que envolve o ambiente da recepção deste material em outros espaços, em outros ambientes. Aqui tem uma linha do tempo que pode ilustrar essas etapas, né? Aqui a etapa da oralidade, dos costumes em comum no nível clânico, a etapa que tem a ver com o tributarismo e a influência dos profetas na crítica ao palácio, no 8º século. No 7º século, a etapa em que o livro é escondido e depois o livro é achado, então a 3ª e 4ª etapa, aqui no 7º século, que envolve desde a época de Manassés, Ezequias, Manassés e Josias, e depois a 5ª etapa, que é essa etapa das releituras, do exílio, pós-exílio e aqui o período cristão. No final, desde o exílio até o período cristão, são as etapas das releituras. A etapa em que o texto está sendo construído e o livro está sendo construído. E aqui a etapa em que você tem os primeiros retalhos desse livro, que são os retalhos no âmbito da oralidade. Então, isso para a gente ter como informação primeira. Essas informações sobre o nome do livro, as informações sobre o lugar do livro e as informações sobre a redação do livro. Não é um livro redigido e construído de uma hora para outra. Ele teve longas etapas nessa construção. Ele passou por um processo histórico. E agora eu queria apresentar para vocês algumas questões fundamentais para a gente poder entender esse livro antes da gente trabalhar em grupo. Primeiro, ter presente que esse conjunto de leis, no âmbito tribal, no âmbito das tradições da casa, ao produzir uma releitura sobre a crise que a monarquia trouxe para a sociedade tribal, nós temos, nesse âmbito da crise, ou a chamada crise do tribalismo, a mudança na economia. Essa mudança econômica que trouxe aí a chamada crise tribal com o uso do boi no arado, isso, eu trago como informação, vai marcar muito forte a leitura do Código da Aliança. O Código da Aliança, ele é marcado pela questão da crise do boi, ou a crise agrária. O quanto que o boi, o uso do boi no arado, vai sujeitar os camponeses, vai provocar aí a mudança do sistema econômico. E isso determina a leitura do Código da Aliança. Então, o Código da Aliança, ler a lei ou produz a lei e os costumes, tendo como parâmetro a questão da crise com o boi. Isso vai trazer para nós uma informação muito, muito importante para o Deuteronômio. O Deuteronômio, ao reler tudo isso, não vai mais trabalhar com a questão da lei frente à crise do boi, mas vai ler a lei frente ao processo forte de empobrecimento. Deuteronômio tem como parâmetro a crise social com o aumento de pobres na sociedade. Por isso que quando lemos, o Carlos Henrique leu o texto de Deuteronômio 15, não haja pobres, não pode haver pobres, tem que abrir as mãos. Quando o texto está trazendo isso, já está bem dito no texto do Deuteronômio, que o grande problema que eles enxergam na base da lei é a questão do empobrecimento. O empobrecimento aqui, quando a gente lendo como miserabilidade, como grande projeto da exploração tributária, do poder da cidade sobre o campo, do poder do comércio sobre o povo,
do poder da religião. Então, a religião é a religião do empobrecimento. O exército é a arma do empobrecimento. O palácio é o poder empobrecendo o povo. Então, isso tudo vai estar na base para a gente poder entender o Deuteronômio dentro dessa dinâmica. Por isso, vai bater nessa tecla da questão dos pobres. Então, essa é uma primeira questão que a gente tem que perceber nessa linha do livro do Deuteronômio e a sua questão social e econômica. Aqui, para ilustrar bem presente isso, entre 1200 a 1050, a crise e a ruptura está aqui com a questão desse projeto das tribos, né? Esse projeto das tribos vai começar a cair em 1050 até o ano 1000 com a instauração do Estado, onde vai concentrar heranças, é a questão do boi, que vai determinar esta crise. Mas aqui no ambiente do Estado, onde o Deuteronômio está sendo criado, está sendo forjado enquanto lei, é que vão ler tudo isso, essa concentração de heranças que vai produzindo pobres e vai trazendo a servidão através do projeto de tributo e de corvéia. E aqui é, evidentemente, a grande marca do projeto do 8º século. No 8º século, a companhia dos profetas no Deuteronômio é que vai trazer aí, vai colocar bem forte essa defesa das camadas mais vulneráveis. Isso marca do 8º século até o 6º século. Do 8º século, os pobres. Quem são os pobres? Quando a gente lê lá em Deuteronômio 15, e a gente lê em Amós, lê em Oséias, vai ler nos profetas, quem são os pobres? Os pobres estão escalonados. Há uma escala de pobreza, onde, de maneira piramidal, num organograma hierárquico, onde você tem os pobres em cima, os pobres medianos e os pobres na base da pirâmide social, isso aparece tão forte em Deuteronômio como aparece nos profetas do 8º século. Então, esse movimento dos pobres, presente no Deuteronômio e na profecia, é sinal de que você tem, nessa sociedade, vários tipos de pobres. Aliás, na Bíblia hebraica, nós temos mais ou menos 8 termos para indicar pobre. E nos profetas e em Deuteronômio, nós vamos ter 3 desses termos presentes nos textos proféticos e no Deuteronômio, que é o pobre enquanto ani, o pobre enquanto dal e o pobre enquanto ebion. Ani é o pobre melhorzinho, é o pobre que é o camponês que perdeu, está começando a perder a produção. É o pobre que está começando a perder a sua economia e começa a entrar na dimensão de empobrecimento. Então esse é o ani, é aquele que está lá no alto da pirâmide, no topo da pirâmide. No ambiente mediano, nós vamos encontrar o dal. Dal é magro, dal é um fraco. A palavrinha dal significa fraco, magro. Então, naquela época, quando alguém estava muito magro, ele era chamado de dal, pobre, estar sem as riquezas. E aí o dal é aquele que começa e já perdeu os filhos, já perdeu as filhas, já perdeu a mulher, já perdeu a casa, está perdendo tudo para a lógica tributária. E a terceira camada, o terceiro termo para esse pobre é o ebion. Ebion é o indigente, o necessitado, é o pobre lascado. A gente diria é o pobre que está na maior miserabilidade. Esse pobre que está na miserabilidade é o que não tem mais nada. Ele não tem família, não tem herança, não tem terra, ele está na rua, ele está na beira da cidade. E a representação desses ebionitas naquela sociedade
é o quadro do migrante, do órfão e da viúva. Esse quadro social é muito forte para a gente poder entender o conjunto de leis do Deuteronômio. As leis em defesa do órfão, da viúva e do migrante, e na defesa dos pobres, é um olhar sobre esse processo de empobrecimento desde o 8º século. E que vai se instaurar até o 6º século, toda essa dinâmica e todo esse processo. Terceiro quadro social, a gente tem que pensar desde o governo de Manassés e esse período de repressão que representou aliança com o imperialismo. Nessa aliança com o imperialismo, o livro da lei, que fazia duras críticas a partir dos pobres a esse projeto monárquico, esse livro das palavras, que vai ficar escondido, que vai criticar a arrecadação de tributos, que vai criticar todo o aparato dessa coleta de tributos promovido pelo Estado, esse livro que vai ser escondido, esse livro vai criticar fortemente, nesse ambiente, a figura dos novos ricos, o povo da terra, ou os habitantes da terra. Esses é que vão começar a manipular o livro da lei. Vão começar a manipular o livro do Deuteronômio. Vão começar a manipular tudo aquilo que era tradição em defesa do povo para se tornar em tradição de controle do povo. Por isso, o grande foco do Deuteronômio é a manipulação da lei a partir do templo e a partir do palácio. Por isso, a lei passa a defender os soberanos. A lei passa a defender o rei, o sacerdote e todos aqueles que se enquadram dentro desse projeto da riqueza. Então, riqueza de um lado, pobreza e miséria do outro. E é claro que isso tudo não está distante na concentração desse projeto dos novos ricos, na proposta de centralização e concentração econômica no período de Josias. A reforma josiane, ela vai se pautar nesse livro da lei e vai fortemente alimentar e fazer todo esse projeto da religião como lugar para adorar Javé, e a religião e a lei aí garantindo não o bem para o povo, mas garantindo o projeto tributário. E vocês podem me perguntar, mas como isso? Porque, no fundo, a gente passa a esquecer o núcleo do Deuteronômio e a ler as leis sociais do Deuteronômio permeado com um único foco, o foco da centralização. E esse foco da centralização marcam profundamente a leitura de Deuteronômio de 1 a 11 e a leitura de Deuteronômio 28 a 34. O que moldura e o que vai determinar a leitura do núcleo do Deuteronômio é essa moldura em defesa da adoração a Javé, essa moldura em defesa da religião de Javé, essa moldura na perseguição às outras práticas religiosas, no combate às imagens. E por isso, olha, você encontra quem adora outro Deus, mata. Quando a gente lê em Deuteronômio mandando matar quem é contrário à prática e à adoração a Javé, nós temos aqui a leitura desses grupos que estão perseguindo as culturas diferentes, dentro do povo e fora do povo. E isso marca, é claro, esse período tão forte do rigorismo da lei imposto pelo palácio, imposto pelo projeto dos reis. Isso marca desde Ezequias até Josias em diante. Esse momento da reforma de Josias que vai determinar profundamente a leitura e as perspectivas dentro do livro da lei. E é claro, e eu não deixaria de apontar algo socialmente importante, que é a influência desse livro dentro dos grupos dos exilados. E é o livro do Deuteronômio, na defesa e base das leis a partir dos povos, que vai ganhar aqui
no período do exílio